Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dois temas e vamos começar por política. O Senado mandou um recado para o governo, rejeitando o nome indicado para a Defensoria Pública. E que tipo de consequências isso traz para o preenchimento de outras duas vagas que estão em aberto e são muito importantes no que nós discutimos aqui. A vaga tanto da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, como a vaga do Procurador-Geral da República. Nós continuamos com uma Procuradora-Geral da República interina e até o momento Lula não indicou ao Senado o substituto. Com esse recado, com esse problema de articulação política do governo, que consequências haverá para a escolha desse nome? Teremos um nome mais consensual ou isso não muda em nada o caminho que a gente viu nessa disputa até agora? O segundo ponto, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, estabeleceu essa nova forma de julgamento com sustentações orais dos advogados em sessão separada do julgamento do mérito. Mas nós temos algumas coisas para falar sobre esse assunto. O primeiro deles, e aí depois nós vamos entrar e nos aprofundar nesses pontos, o primeiro deles é em que julgamentos isso ocorrerá, se isso vai ser uma escolha do relator ou do próprio presidente, e se isso de fato faz alguma diferença para o plano inicial do ministro Barroso, que era que os ministros tivessem mais tempo para analisar os argumentos dos advogados. Será que é isso mesmo que nós vamos ver como consequência dessa nova metodologia? Eu tenho aqui uma hipótese, vou dividir com o Diego Werneck do INSPER e com Juliana Cesário Alvim da Central European University, que essa metodologia talvez crie mais um efeito de comunicação do que algo juridicamente relevante mesmo. Mas ainda é muito cedo, mas também a gente pode aqui hipotetizar sem problema nenhum, irresponsavelmente, depois a gente é cobrado pelas nossas apostas. Mas vamos começar, Diego, pela parte 1, a parte da política e da sucessão, tanto na PGR quanto no Supremo Tribunal Federal. Nós vimos essa semana a rejeição do nome do candidato escolhido para a Defensoria Pública e com a oposição já dizendo, olha, não mande para cá nomes que tenham arestas políticas, porque nós vamos rejeitá-lo. E a gente não sabe se isso é verdadeiro, se isso vale para tudo, se isso vale para todos os nomes, se foi algo circunstancial. E a gente vinha falando essa semana, aqui abrindo para os nossos ouvintes, nós vínhamos no nosso grupo discutindo, né, Diego, que o presidente ainda não escolheu o sucessor de Augusto Aras na PGR. E que quando Jair Bolsonaro demorou também para fazer a sua indicação, nós fizemos aqui, inclusive, a crítica. Então, queria te ouvir agora sobre esse momento. Agora, quem não faz a indicação é o Lula. E deixa no cargo uma interina, e você estava dizendo, né, uma interina que não tem o mesmo grau de liberdade e as mesmas garantias institucionais que teria alguém que foi indicado e aprovado pelo Senado. Então, queria começar por aí. Como é que você analisa, primeiro, essa demora e que consequências você vê para esses fatos da semana que ocorreram com rejeição de nome pelo Senado? Felipe, acho que a primeira tentar separar, né, as explicações e justificativas políticas pelas quais o presidente pode atrasar, o Senado pode retardar, apreciar a indicação, e o que é o direito vigente, né? A princípio, você pode achar que uma coisa tem uma boa explicação, até uma justificação política, mas tem que aceitar que as regras não permitem que você faça aquilo. Eu acho que é o caso aqui, mas deixa eu dar uma pequena volta antes de chegar na PGR. Quando uma vaga abre no Supremo, enquanto o presidente não indica, não tem um interino. Fica lá vazia a vaga, né? O que é um problema. E, no limite, isso pode gerar um problema de separação de poderes também. Se você observa que não indicar alguém para o Supremo é uma estratégia do presidente para, de alguma forma, influenciar o que acontece no tribunal, isso é um problema. Se o Senado se recusa a fazer qualquer indicação a partir de certo ponto para favorecer o próximo presidente, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né? com o Obama, o presidente Obama não conseguiu fazer uma indicação porque quase um ano do fim do seu mandato, o Senado, controlado pelos republicanos, colocou com muita clareza, a gente não vai apreciar qualquer indicação sua e ponto. Então, isso me parece muito problemático
Mas, para chegar nesse ponto, tem que ter esses outros ingredientes, né? Não é qualquer atraso, né? Não é simplesmente a dinâmica política, a política se acomodando para conseguir chegar num nome, essas coisas fazem parte do jogo. Não tem prazo para indicar ministro supremo e não tem interino. Não ter interino, nesse caso, torna menos problemático atrasar. Agora, olha o caso da PGR. Né? Se você não indica um PGR, quando o interino assume, o que significa que você tem ali alguém que está exercendo a função sem a garantia de mandato por 2 anos, sem a estabilidade no cargo por 2 anos. Por 2 anos, um PGR só pode ser removido, um PGR que tenha sido confirmado na posição, indicado e confirmado, ele só pode ser removido do cargo com a aprovação do Senado. O presidente não pode unilateralmente removê-lo ou removê-lo. Se você tem um interino, é como se você estivesse neutralizando essa garantia de independência, né? Isso é um problema grave. Eu não acho. Diego, posso dividir com você, indo nessa direção, algo que eu vi, claro, inclusive essa semana, de gente lá na PGR, que foi dizendo o seguinte: a doutora Eliseta, hoje procuradora-geral interina, está lá. Aí disseram, basta ela dar uma decisão, um parecer, ou abrir alguma ação que seja espinhosa, para ver esse processo caminhar mais rápido. Isso é um consenso geral dentro da PGR e ela mesma sabe disso. Então, se ela abre um processo hoje, dá um parecer, faz uma manifestação que seja mais dura em algo sensível para o governo, talvez a gente veja esse processo andando e isso corrobora o que você está mencionando. Ótimo, então obrigado, né? Isso reforça aí, né? Não é só uma viagem do Diego, viagem de acadêmico. Não, isso o mandato existe para isso. A estabilidade no cargo existe para que você não tenha que se preocupar com isso. Então, isso é uma prova eloquente de que faz diferença você ter um mandato de 2 anos lá, você saber que você tem estabilidade no cargo. Então, acho que é preciso separar a questão e considerar primeiro, o presidente pode não indicar? Eu acho que não pode. Acho que tem que indicar o quanto antes, né? E quanto mais ficar a impressão, né, a possibilidade de vocês juntando indícios, mostrando que isso é uma espécie de test drive, né, de um PGR, não parece ser o caso, né? Não parece que a doutora Eliseta é necessariamente, né, uma pessoa que está sendo testada para ser indicada depois para ser PGR, como parece que o Bolsonaro anunciou que faria, né? Ficou essa impressão na época do Bolsonaro, né? Deixa aí um interino, quem sabe pode estar na disputa para ser PGR também. Mas mesmo que não seja a atual ocupante do cargo interinamente, alguém que está na disputa, ela está sujeita a esse tipo de incentivo. Mas, Diego, ela entrou, o pior é o seguinte, ela entrou na disputa, hoje ela está na disputa, Então eu vou, pois é, não, eu vou mencionar algo que eu ouvi da própria doutora Eliseta, e aqui não cometo nenhuma inconfidência. Ela nunca quis esse cargo, inclusive por razões pessoais, razões de família. Ela tem algumas demandas familiares que a impedem. Ela mesma disse, eu não quero esse cargo porque eu preciso de liberdade para cuidar de alguns assuntos familiares, que aqui não vou abrir porque são pessoais e tal, mas questões de saúde e tal. Mas é óbvio que ela também não quer se indispor ou não tem essa mesma proteção. Mas eu só faço uma ponderação aqui, Diego. É que no caso do PGR, existe uma regra clara, né, para a interinidade. Existe uma regra já definida. E tanto que a doutora Eliseta está lá por essa regra. Então não tem um vácuo necessariamente. E a pessoa que está exercendo o cargo, por exemplo, a doutora Eliseta, que já disse, mesmo que em reservado, que não vai disputar esse cargo e não quer, ela poderia agir com a mesma liberdade, porque ela não vai ser demitida, ela vai continuar na carreira do mesmo jeito. Sim, sem dúvida. Mas é uma situação em que há a possibilidade de incidir em incentivos que são os que o mandato quer eliminar. Você está colocando um PGR numa situação... E aí, se varia individualmente, não atende à separação de poderes, né? Se depende da situação pessoal, da virtude pessoal, não podemos contar com isso como um sistema de freios e contrapesos. Mas obrigado pelo reparo aí, Felipe. Então, estamos assim... Realidade, Diego, né? Um de cada lado. A primeira você confirmou, a segunda eu errei, mas obrigado pelo reparo. E aí, desculpa, vai lá. Não, pode continuar. Eu só mencionar que, mesmo que, e isso eu presenciei, e aqui eu detalho então um pouco mais, no dia do velório do ministro Moreira Alves, num sábado no Supremo, a doutora Eliseta estava lá
e estavam junto o doutor Antônio Fernando de Souza, ex-PGR, e Roberto Gurgel, ex-PGR. E ela dizendo, eles falando para aquela coisa de Brasília, aquela brincadeira, você vai ser a próxima e tal, e ela dizendo, eu não quero, eu não vou ser. Ela esteve com o presidente e pediu para o presidente, perguntou para o presidente, quando é que o senhor nomeia o próximo? E ele falou, eu não tenho pressa. Mas ela tem pressa, porque ela não quer ficar interina no cargo, porque ela tem outras coisas para fazer também no cargo de subprocuradora, né? Mas, e a gente não sabe se ela vai ter como não aceitar uma indicação, mas mesmo que não queira, fica de fato esse limbo, né? Ela vai querer exercer esse cargo, ou ela está só exercendo interinidade? Porque a gente lembra, e aqui eu chamo a Juliana até para participar disso, quando a Débora Duprá assumiu interinamente em algum momento a PGR, ela entrou com ações. Ela aproveitou o momento, inclusive, para entrar com ações, inclusive de união homoafetiva, não foi isso, Juliana? Foi ela que entrou, inclusive, na época, já tinha uma ação do Rio de Janeiro, e ela também entrou, aproveitou esse momento. Então, na interinidade, mesmo que seja na interinidade, tem algumas garantias que dariam liberdade para a doutora Eliseta atuar como uma procuradora-geral interina do mesmo jeito. Mas não a liberdade, não se o que você faz impacta em algo que o presidente pode fazer com você, por exemplo, te indicar para a PGR, né? Por exemplo, te indicar para o Supremo, que foi um problema que a gente viu no caso de Augusto Aras, né? Sim, então, assim, o ponto é que não importa o comportamento individual, importa que você está criando uma situação que é incompatível com a finalidade do mandato. Então, não pode ter interino de test drive, não pode ter interino. E mais, não é como se tivesse, assim, faleceu no cargo um PGR e precisa de tempo para avaliar. Já tinha previsão, né? Há meses, já tem data para sair. Enfim, acho absolutamente incompatível com a separação de poderes no Brasil que você não faça indicação logo após o fim do mandato do PGR atual. Juliana, e esse vácuo, o que nos cria também no Supremo, né? Pois o Diego mencionou o fato de que não tem interinidade no Supremo, talvez isso gerasse um problema menor, mas estava lembrando aqui do problema dos empates, né, no STF e da questão de uma nomeação que seja para desempatar algum caso que esteja empatado e como há um problema nisso também e como esse desempate ele pode entrar numa eventual barganha. Então, essa não nomeação, esse vácuo também leva a problemas no STF. Acho que são problemas diferentes, talvez, mas que também podem ser identificados lá. Você lembrou da atuação da Débora Duprá, né, como interina na PGR. Teve a questão das uniões homoafetivas, sim, e teve muitas outras. Por exemplo, estava lembrando que ela apresentou na DPF 54, de aborto de feto anencefálico, por exemplo, um parecer favorável também, aproveitou esse tempo para fazer isso. Ela entrou com ação relativa à Marcha da Maconha também, naquela época. Enfim, houve várias ações em que ela se valeu, né, desse cargo para fazer avançar pautas muito importantes e pautas progressivas, mas que não eram necessariamente consensuais dentro da PGR, né? Então, acho que é interessante ver e lembrar dessa atuação. Agora, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também tem a ver acho que com o primeiro ponto que você mencionou na abertura, que é o que isso significa para o perfil das indicações, né? E talvez a rejeição, né, do candidato à defensoria. E essa questão do nome consensual, o que seria esse nome consensual? E aí eu fico me perguntando, a gente falar em nome consensual, esse consenso está em torno de quê, né? Será que é de certas ideias? E aí falar, uma pessoa mais de centro, uma pessoa talvez até neutra, eu acho complicado, porque geralmente essas pessoas elas vêm com uma bagagem muito clara de um certo posicionamento, né? Talvez seja uma pessoa consensual no sentido do diálogo com a política, né? De uma pessoa que tenha trânsito, que esteja aberta e que não seja vista ali como alguém que vá passar a perna na política ou vá se adiantar ou vá atuar, né, freelancer assim, sem compor com as forças que estão representadas no Congresso. Então, eu tendo a achar que esse consensual talvez seja mais nessa linha, né? E aí, ao contrário de alguém que, na verdade, seja consensual necessariamente
pelo seu trabalho, pela sua descrição, pelo seu posicionamento, e talvez mais consensual em termos de conheço, recebo, tem diálogo, tem trânsito, alguma coisa desse tipo. Até, Juliana, algo que a gente mencionava antes, e você acho que sentiu isso na pele, porque você ia participar de um evento, a rejeição ao nome do candidato à Defensoria Pública é um mix de problemas na articulação política do governo, mas com algo que é o que você mencionou agora, né? O argumento, a cereja do bolo de que um evento sobre descriminalização do aborto ele pode ter sido um dos argumentos que levou a oposição a dizer este candidato não. Você está dizendo aqui que você não ia participar do evento, mas sabia da existência dele e ele foi desmarcado, não foi isso? Depois da repercussão negativa sobre essa discussão que vinha da Defensoria Pública. Então não é sobre qualidade, né, jurídica da pessoa, vai ser em cima de alguns pontos. A gente não viu, né, ninguém discutir a qualidade jurídica desse defensor público. E o que Tanto que ele foi aprovado na CCJ, né? Tanto que foi aprovado na CCJ. Pois é, e o que esse debate do aborto representa com relação a outras coisas, né? Acho que ele é um ponto que ele é muito mobilizável também nesse contexto do Congresso brasileiro, né? É um ponto que se consegue conectar com a atuação do Supremo, então também, de certa maneira, fazer uma certa confusão aí, né, das nomeações, do que está em jogo, qual é o papel dessas pessoas, um pouco misturando, né, esses cargos e essas funções, e talvez signifique outras coisas, e não só o posicionamento de um defensor público com relação ao aborto, ou de um defensor público que se coloca favorável a ter um evento em que isso será debatido, né? Então, acho que pode significar outras coisas para além da dimensão substantiva desse tema. E tem uma outra incerteza também, Juliana, com relação ao que significa isso, porque tem duas maneiras de você entender a sinalização que o Congresso, que o Senado pode estar dando com relação ao posicionamento da pessoa, que é aceitável ou não. Uma coisa é dizer, está aqui uma linha a partir da qual a gente não vai aceitar ninguém. Não queremos alguém que tenha certos valores de esquerda, ponto. Outra coisa, que é mais complicado, e que pode ser o que está acontecendo também, passou dessa linha aqui, aumenta o custo. A gente pode até apoiar, mas aí vamos ter que entrar na negociação mais ampla de apoio da coalizão, que o governo, então, vai ceder em outra coisa para a gente apoiar. Né? Eu acho que é muito diferente ser uma sinalização de qual é o custo daquela indicação, versus você dizer isso aqui nem vem que não dá. Né? E eu acho que no cenário atual está um pouco confuso se é uma dessas duas coisas. Né? Será que qualquer pessoa com valores mais progressistas não passaria ou simplesmente o custo é alto? Se o custo é alto, aí a bola volta para o governo, né? Saber o que eu tenho que fazer, se isso é importante para mim, o que eu tenho que fazer para garantir essa aprovação, se isso é importante para mim, o que eu vou ter que abrir mão de outras coisas que são menos importantes para que essas pessoas mais conservadoras do Congresso apoiem. E, Diego, e se esse custo alto e esse posicionamento de esquerda ele vem combinado com o trânsito político, né? Talvez seja um terceiro elemento. A gente estava falando aqui antes de começar, por exemplo, da questão do Flávio Dino, apesar de ter posicionamentos progressistas de esquerda conhecidos, é uma pessoa com bastante trânsito na política. Como é que esses dois elementos são sopesados aí nesse caso, por exemplo? Será que eles se anulam ou será que eles reduzem o custo e em que medida, né? Sem dúvida, o fato de ser uma pessoa conhecida, né? Mas só uma coisa, Diego, desculpe, só para falar com a Juliana sobre isso. O Flávio Dino, por estar nessa posição de defensor vocal do governo, eu acho que ele fechou muitas portas nesse trânsito com a política. É claro que ele conhece muito a política e tem bom trânsito, inclusive, no Supremo, com ministros do Supremo defendendo sua indicação. Mas nessa guerra política, e que o assunto tomou, né, não só aborto, mas 8 de janeiro e tal, isso fechou muita porta para ele. Então, eu ouço, por exemplo, de integrantes da bancada evangélica que Flávio Dino seria inaceitável, mas Messias seria aceitável. E aí a gente vê isso que você estava mencionando, né, Juliana? O que é aceitável, quais são esses valores, esses critérios que a política está impondo. O líder da oposição, acho que líder da oposição, Carlos Portinho, falou, não mande o Flávio Dino para cá. Manda o quê, então, amigo? O que você quer que mande? Quer que se mande alguém simplesmente palatável para defender esses valores que pode ser uma porcaria de juiz? Não interessa se for bom juiz ou não for bom juiz, aparentemente, para certas figuras da oposição. Basta que tenha alguns valores. Seja contra aborto, talvez seja suficiente.
se alguém manifestar isso nesse sentido. Não estou dizendo aqui que Cristiano Zanin, por exemplo, não tinha condições de chegar, a gente já fez todo esse debate, mas o que pavimentou muito a ajuda dele junto à pauta conservadora, ou à bancada conservadora, foi ele dizer, e a gente mencionou aqui há muito tempo, que ele ia votar contra aborto, descriminalização do aborto. Isso pavimentou a ida dele. Então, talvez esse julgamento vá contaminar tudo, absolutamente tudo. E é possível que a gente tenha isso como porta de entrada, como pedágio. Se é contra ou a favor do aborto. E aí, se for a favor, talvez ele tenha essa rejeição grande. E, curiosamente, se a pessoa vai entrar na vaga, né, da ministra Rosa Weber, claro que a posição sobre aborto é relevante. Tanto faz, né? Exatamente, não. Então, assim, não diria que tanto faz, mas ela é um marcador de uma visão de mundo mais geral. Pode ser, tudo bem. Mas a pessoa não vai votar, né? Assim, porque ela já votou. A ministra Rosa Weber já votou. Mas aí a dimensão simbólica, o custo simbólico também, pelo amor de Deus, né? Saiu a ministra que deu o voto histórico sobre aborto e aí ela é substituída por alguém, por exemplo, vocalmente, explicitamente contrário ao aborto. Também tem uma dimensão, um custo nisso, né? Eu imagino. Quero crer, né? Não sei. Talvez seja uma pauta um pouco maior, como o Diego mencionou, né? Uma visão de mundo, essa menos progressista. Talvez seja isso que a gente vai ter que ver. Mas também aí vem o outro ponto que vocês mencionaram, é um governo de esquerda, de centro-esquerda. O presidente vai abrir mão de uma indicação com esse perfil? Tudo bem que no primeiro mandato a gente viu Lula indicar um balaio de gato. E Felipe, gente de direita, gente de esquerda, gente de nada. De certa maneira, abriu com a nomeação do ministro Zanin, exatamente, né? Exatamente. Que era alguém simplesmente da confiança e a gente mencionava, né? O presidente Lula não está muito aí para questões ideológicas, quando indica para o Supremo. Não esteve no primeiro mandato, não esteve no segundo, e indicou Cristiano Zanin, que pensa diferente em vários pontos do que o PT pensa. O que vem dessa vaga, mas aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a relação com o Congresso. Aparentemente tem um problema de articulação política, e enquanto isso não se resolver, o custo vai ser alto e o nome que vai ser encontrado tem que ser um pouco mais palatável. Podemos passar para o segundo ponto na nossa discussão aqui, que é essa nova metodologia de sustentações orais nos julgamentos. Antes, ou descolado do julgamento mesmo, do mérito do assunto, já começou na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, mas a gente, desde o princípio, levantou algumas dúvidas aqui sobre isso. Uma delas, já passo a bola para vocês, né? Uma delas sobre os ministros passariam a prestar atenção nas sustentações orais? Quando se trata de audiências públicas em que o assunto vai ser aprofundadamente discutido, quais ministros vão para as audiências? Quase ninguém. E mais, o que eu ouço dos próprios advogados, o Juliana pode até me dizer sobre isso, porque atua no Supremo, já despacha no Supremo com os ministros, às vezes o despacho é muito mais importante do que a sustentação. Para a conversa com o relator, ou mesmo com os ministros, o despacho numa audiência é mais importante do que aquela última fase, que é da sustentação oral, que tem talvez um impacto mais público, para lembrar de algum outro ponto, né? E agora a gente vê que não vão ser todos os julgamentos, vão ser alguns julgamentos. E qual vai ser o critério disso? E a hipótese que eu levantava no começo, e passo a bola para vocês, começando pela Juliana, talvez agora está marcada a sustentação oral no julgamento sobre licença paternidade. O ministro Barroso anunciou isso, vai ter a sustentação oral, e o Congresso já começou a se mexer. Então, me parece que a função dessa mudança de procedimentos no Supremo tem mais a ver com um debate na sociedade sobre o assunto, ou seja, serve de agendamento de uma discussão, e também político. Estamos pautando e deram um recado, né? De que estamos pautando porque há tanto tempo isso está previsto e o Congresso não legisla. E aí o Congresso começou a se mexer. Então, queria que vocês reagissem um pouco a isso e também dessem a perspectiva de vocês sobre essa mudança procedimental. Para onde isso vai? Felipe, muito interessantes essas colocações. Inclusive, na justificativa apresentada para a adoção dessa metodologia, esse argumento ele está colocado, né? São duas as justificativas. Uma é permitir que os ministros considerem os argumentos
de uma forma mais aprofundada, e a gente pode questionar, né, se isso vai acontecer ou não. Então, ter um distanciamento entre os argumentos serem levantados e o voto, né, é justamente uma resposta àquela crítica de que os ministros vão com o voto pronto, não importa o que o advogado ou a advogada diga na tribuna, porque o voto já está colocado. Então, seria uma resposta a isso. Mas a outra justificativa é justamente essa, né? É a ampliação do debate sobre o tema na sociedade antes da tomada da decisão. Eu acho que você colocou bem, é trazer para a agenda pública um determinado tempo, o que pode ser bom e ser ruim também estrategicamente. Eu acho que a intenção é boa, mas a gente pode se perguntar em que medida isso também não pode deixar o Supremo sujeito, né, à retaliação desde antes. Então, aumentar o período em que o tribunal está sujeito, está exposto a uma retaliação com relação a um determinado tema. Ô, Juliana, talvez nem retaliação, hein? Porque, veja só, nesse caso de licença-paternidade, o Supremo marca lá o julgamento, marcou sustentação oral e disse, depois o julgamento continua em tal data. E se o Congresso começa a se mexer? Eu, se sou o Supremo, falo, não, então vamos esperar. Se nós estamos julgando, dizendo que estamos julgando porque o Congresso não faz nada, se o Congresso começou a fazer, então eu tiro de pauta. Esse seria o normal, não seria? E Felipe, eu acho que tem uma dimensão que a gente estava falando de aborto e pensando aqui na Rosa Weber, ministra Rosa Weber, o que ela fez foi exatamente o contrário disso, né? A gente ficava, quando é que esse caso vai ser pautado? A gente sabe que vai, mas ela vai deixar para o último minuto, como ela fez, simplesmente o agendamento, para justamente evitar que esse caso esteja exposto e evitar a retaliação nesse período. Então, diminuir o período de exposição com agendamento e voto muito seguidos um do outro, no caso dela foi menos de 48 horas, né? Então é interessante, porque isso é exatamente o contrário do que foi feito naquele caso de aborto. Eu só queria levantar aqui duas questões que têm a ver com o que você falou, que é quais são os casos, né? A notícia que se tem é que são casos relevantes, mas o que é isso? Será que isso cria uma hierarquia entre os casos do Supremo? A gente já tem o plenário virtual, que talvez sejam os menos relevantes, agora a gente vai ter ainda essa distinção, e quem define isso é o relator ou o presidente, porque esses casos, salvo engano, né, os dois casos, que foi o do regime de bens, no caso do casamento acima dos 70 anos, e esse da licença-paternidade, são casos de relatoria do próprio ministro Barroso. Então, fica a dúvida se quem vai definir essa dinâmica é o relator, o presidente, ou se isso vai ser em conjunto. Enfim, tem outras questões para colocar, mas depois a gente conversa mais. Diego. Vou voltar a um ponto que o Felipe falou sobre o quanto que isso pode ser um mecanismo, não sei se a ideia era essa, mas é um mecanismo talvez de sinalização pública, né? Olha, esse tema vai entrar em pauta. E é interessante que a gente já vê que isso faz diferença no funcionamento do Supremo, porque processos que entram e saem de pauta, que tem um voto, aí adia, volta meses depois, volta anos depois, eles acabam criando várias oportunidades para a imprensa se manifestar, para a opinião pública se manifestar, para o Congresso se manifestar, né? Às vezes de uma sessão para outra, às vezes, né, de uma quinta-feira para quarta-feira de semana que vem, a gente já vê reações importantes. Não, então, a pauta em meses, né, Diego? A pauta divulgada há meses também servia para isso. E era exatamente essa a intenção, né? Que houvesse um debate. Só que, de fato, é diferente ter sustentação oral, porque aí é mais intenso o material que você está colocando, né? É mais forte do que só colocar em pauta. Não é só para quem está atento. Aí mas, Diego, desculpe te interromper novamente, mas eu conheço aqui o meu pessoal. A gente não vai fazer matéria com sustentação oral, não. Os jornais não vão dar publicidade para sustentação oral, porque o caso está dado, nós sabemos os argumentos pró e contra. Isso aconteceu, e eu me lembro bem, quando o Supremo pautava um tema, os jornais faziam matéria, anunciando que o Supremo ia julgar aquele assunto, então começava um debate. Como a gente não sabe se hoje o julgamento vai terminar, ninguém faz mais matéria sobre o julgamento vai começar. Dependendo, só em alguns casos muito específicos. Então, não sei se vai ter essa função da sociedade discutir. Certo, sabe? Mas, no geral, faz sentido, mas eu vou pontuar algumas possíveis exceções. Primeiro, ao contrário de você só pautar, quando vai sustentação oral, é como se você estivesse dando o controle do conteúdo dessa sinalização para as partes, para quem está lá falando. Não é mais o Supremo que está dizendo. E essas partes podem falar coisas que atraem atenção para temas que não é necessariamente o que o Supremo pautaria, né, especificamente sobre aquele tema. Então, o advogado pode chegar lá, a estratégia dele pode ser chamar muita atenção para uma coisa que ele considera... Cara, mas não vai ser notícia, sabe?
Pode ser, mas peraí, deixa eu só dar mais uma coisinha. Desculpe, só uma coisinha. Desculpe. AGU e PGR. Né? Se você tiver o AGU fazendo sustentação, por exemplo, isso pode... Será que isso não é notícia? É o governo. Eu sei que a posição da AGU é determinada pela Constituição, em muitos casos. Não, mas ele já fez a manifestação nos autos, a gente já viu, a gente tem acesso ao processo, a gente já pegou a manifestação, já fez matéria, sabe? A não ser que... Se foi um ano atrás, a sustentação é hoje, não vai ter matéria? Mas assim, AGU, eu sinceramente, eu acho difícil. O governo defende, pode ser, mas eu acho que tem exceções a isso aí. Eu acho que tem chance, sim, de chamar atenção. Não, verdade. Exceções pode ter, mas eu digo, via de regra, a gente não faria matéria sobre sustentação oral. Então, eu não sei se isso vai servir para um debate público maior. Vai servir, talvez, para eles, para a comunidade jurídica. O Jota vai fazer matéria. A Folha e o Estadão, eu duvido. Dependendo mas você do caso, levantou o ponto do Congresso também, né? Então, talvez a reação do Congresso gere notícia e gere reação da sociedade. Então, tem um movimento né, que se instala aí. Olha, e por razões talvez não típicas, mas as sustentações orais dos casos do 8 de janeiro foram notícia. As sustentações orais do mensalão foram notícia durante dias. Mas por razões outras, né? Mas são razões que saem do controle do próprio Supremo. Né? Você está colocando para o advogado assim, o palanque dizendo, fala. Mas como diria o próprio Barroso, ponto fora da curva, né? Pode ser. Concordo. E no caso do mensalão, também foram notícia por algumas coisas específicas. Né? E, por exemplo, quando o advogado disse que a sua cliente era uma mequetrefe e funcionou perfeitamente a argumentação, ela foi absolvida. Mas veja como não necessariamente por ser o governo sustentando vai ser notícia ou a PGR, porque a gente já tem acesso. Então eu não sei se em termos de notícia, de debate público, isso vai fazer diferença. E o que eu mencionava, Juliana, no caso de licença paternidade, pode servir até do oposto. O Supremo pauta, diz que vai julgar, faz a sustentação oral, o Congresso começa a dizer, pode deixar que eu vou legislar, e não legisla. E aí vamos continuar no vácuo. Até quando, de novo? Então pode ser que essa estratégia também seja um pouco tiro no pé. O que eu queria levantar aqui, que é uma coisa que a gente estava conversando antes também, primeiro, acho que tem uma intenção importante, interessante nisso, né? Que é um pouco publicizar os argumentos das partes pela via da oralidade, né? A gente tem um caminho que é de bastidor ali, que é por trás dos panos em que isso ocorre, que são os despachos, né? E a ideia de você ter sustentações orais, inclusive com potencial interação com os ministros, né? A gente sabe que isso acontece, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, e me parece que o ministro Barroso esteja querendo avançar uma abordagem parecida, né? No julgamento do regime de casamento para pessoas maiores de 70 anos, após as sustentações, ele não interrompeu as sustentações, mas após as sustentações, em muitos casos, ele fez uma pergunta, ele pediu um esclarecimento, que me parece uma sinalização de que ele gostaria de ir nessa direção, né? De promover essa interação às claras, né? Ali no plenário, com a oportunidade também dos demais ministros participarem. Nesse sentido, se isso significa uma transferência do que acontece nos despachos, que são feitos nos gabinetes, a portas fechadas, sem a participação da outra parte, com algumas partes e outras não, né, de uma maneira extremamente seletiva, parece um ganho, parece uma coisa interessante e importante. O problema é que dificilmente isso vai esvaziar os despachos, né, na prática. A gente sabe que os despachos, inclusive, têm previsão em lei e que é uma prática muito, muito arraigada, apesar dos problemas. Não estou dizendo que a oralidade, que a informalidade não possa apresentar vantagens e elementos importantes para o processo. Acho que canalizar isso pela sustentação oral é uma tentativa interessante, importante. A questão é em que medida a sustentação oral nesse formato vai, de fato, substituir aquilo que já acontece nos bastidores, ou se ela só vai ser um elemento mais pro forma, e o verdadeiro debate, o verdadeiro questionamento, os verdadeiros argumentos vão continuar sendo apresentados a portas fechadas e apresentados mais por uns do que por outros, né? Então, eu acho que esse é um elemento que está colocado também e que é importante da gente prestar atenção, apesar da intenção ser extremamente louvável.
Eu vou complementar o que a Juliana falou, mas vou voltar um ponto antes disso, Felipe, sobre a cobertura ou não, a atenção ou não que a sustentação pode trazer, porque acho que o 8 de janeiro mostra como que o fator redes sociais também acaba sendo importante. Às vezes a imprensa pode não fazer uma matéria, mas imagina o que seria hoje o advogado usando essa oportunidade para o equivalente da minha cliente, a Mequetrefe, em 2023, né, com redes sociais no estágio em que estão. Eu acho que é possível que essas coisas saiam do controle, ainda que não tenham, saiam do controle, quero dizer, chamem muita atenção, mesmo que não tenha sido a intenção dos ministros, do Supremo, do Congresso, e mesmo que não tenha sido cobertas pela imprensa. Então, vou só pontuar isso daí. E agora, com relação ao que a Juliana falou, eu acho que a intenção é louvável e o diagnóstico falta tempo. O diagnóstico seria isso, né? Assim, com mais tempo entre a sustentação e o voto, os ministros conseguiriam, a sustentação seria mais levada a sério, teria mais influência, os ministros conseguiriam. Então, a intenção é aumentar, a intenção é louvável e o diagnóstico parece fazer sentido. O problema, que eu vou insistir numa coisa que a Juliana falou, mas talvez por uma outra direção, é que você faz uma reforma incremental numa instituição como o Supremo, é muito diferente de você desenhar do zero a instituição e pensar, né, como é que seria idealmente o melhor arranjo possível para a sustentação oral. Teria que ter tempo entre ouvir e decidir, faz sentido isso. Só que, de fato, quando você pensa num Supremo que já tem uma série de outras contingências, já é desenhado, já tem muitas práticas apontando em direções muito diferentes, tem que pensar como é que essa regra interage com esse Supremo que já existe. Porque se para ela funcionar depende de um esforço de mudança de comportamento radical dos ministros, de uma coordenação muito grande para que esse comportamento ocorra numa determinada direção, para ir na direção dessa reforma, acho que é difícil, né? É um desafio você implementar uma reforma incremental num tribunal em que ela vai interagir com ministros que têm grande liberdade para escolher, né, quando vão, se vão, né, o que fazem, o que não fazem. Isso é um dado do tribunal. Então, como é que você vai conseguir, né, organizar esse cenário com dificuldades que todos conhecemos, né, do ponto de vista do individualismo, de grande discricionariedade comportamental e decisória dos ministros do ponto de vista da organização interna, como é que isso vai interagir com essa reforma? E aí eu só observaria, eu estava conversando com uma colega aqui do INSPER, a Gabriela Gatulli, e ela estava se perguntando, vou dar esse crédito, que ela que me chamou a atenção para isso, né, que a gente tem dados sobre audiência pública, né, e os dados sobre audiência pública apontam que a frequência dos ministros não é super alta, né, é um problema apontado pela literatura sobre audiência pública, é que não é que os ministros estão todos lá assistindo à audiência pública. Se você está marcando uma sessão separada, aí a pergunta que ela colocou, que eu achei pertinente, é o quanto que a gente tem razão para imaginar que vai ser diferente do que já acontece com a audiência pública. E acho que o próprio Supremo enfrenta isso, Diego, quando cria a sistemática do plenário virtual e só permite que o ministro deposite seu voto se o áudio ou vídeo da sustentação oral foi tocado do começo ao fim. Então, o sistema cria essa barreira já para que o ministro seja obrigado, o sistema cria essa barreira, o sistema obriga o áudio a ser escutado. E aí, você já escreveu aqui no nosso chat, e o nosso ouvinte não está vendo, mas é isso mesmo. A maioria, quem ouve são os assessores. E isso nos leva à mesma pergunta que você fez. Os ministros vão? Eu faria um teste. Sessão extraordinária, segunda-feira, só para sustentações orais. Eu queria ver quem vai. E aí você cria também, naquela linha das hierarquias da relevância do caso, hierarquias de sustentações orais. Então, você tem a hierarquia, a sustentação oral, que é no vídeo, que vai ser vista por alguém, mas, né, que a gente não tem garantia que o ministro ou ministra vai ver, dificilmente vai ver. Você tem a do caso em que o voto está pronto, e você tem a do caso em que existe a sustentação oral no momento e, posteriormente, a decisão. Eu só fico na dúvida, Juliana, se... Tudo bem, a gente já mencionou isso da outra vez, né? E é claro que é um teste da presidência do ministro Barroso, louvável, né, o teste,
Mas se vai gerar esse efeito, vamos acompanhar, né? Vamos discutindo isso, inclusive como aprimorar, né? Diga, Juliana. Não, eu faria uma pergunta, que é em que medida essa inovação ela conta com o apoio dos demais ministros, né? Acho que é importante ter esse apoio em torno dessas medidas institucionais, justamente para que seja vista como uma iniciativa, né, do tribunal e que todos possam aderir, né? Senão a gente sabe que existem esses atalhos, essas voltas que sempre é possível dar nos mecanismos mais bem intencionados. E vamos ver também como é que vão ser usados individualmente esse poder. Vai ser usado individualmente esse poder, de escolher qual o caso que eles querem que a sustentação apareça mais. Então, acho que nós vamos ter aí algumas questões ainda a ver nesse assunto. E aqui, para fechar, deixo por minha conta um fato da semana. O Supremo julgou nesses últimos dias um processo sobre a retomada de imóveis financiados, né? Se o banco pode retomar esse imóvel se não houver o pagamento e sem a necessidade de uma ação judicial para isso. E eu achei interessante não só o julgamento, obviamente o julgamento é relevante, claro, mas um esforço de comunicação do Supremo Tribunal Federal para dizer que o Supremo não estava criando nada de novo. Porque às vezes sai nos jornais, claro, né, é normal que a gente diga que o Supremo decidiu o quê? E aí transcreve a decisão. Mas o Supremo fez um esforço para dizer o seguinte: essa lei já estava em vigor desde 1997, havia, claro, processos nesse sentido, mas esse era o padrão, essa era a regra, de que não precisava de um processo judicial para retomar esses imóveis. Então, eu acho que é relevante o esforço de comunicação que o Supremo está fazendo para colocar no devido lugar as decisões que toma. E eu ontem estava aqui em Brasília, na rua, entrando no carro, e ouvi uma pessoa dizendo: olha o que o Supremo decidiu. Decidiu que agora o banco pode pegar o imóvel de volta. Então, esse esforço de comunicação que o Supremo faz tem razão de ser, e acho que vai ao encontro de algo que eu já mencionei aqui, acho que no episódio passado, inclusive, com Fabiana Lucy, quando a gente a convidou. É preciso discutir um pouco cobertura de imprensa sobre o Supremo Tribunal Federal, porque tem uma certa responsabilidade por alguns ruídos. Mas queria agradecer ao Diego e à Juliana. Voltamos semana que vem. Diego, muito obrigado pelo merchan, inclusive, aí do livro atrás de você. Eu juro que eu não paguei por isso, e nem o Diego me pediria dinheiro, certamente. Não, você vai dizer que foi acidental. Foi um acidente, Felipe. Eu costumo guardar os livros assim, de pé no fundo. Foi um acidente. Mas estou muito feliz. Estou muito feliz. Obrigado pelo seu costume. Obrigado pelo costume. Normal, valeu, gente. Normal. Até tchau, semana pessoal. que vem. Valeu, tchau. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.